Glória, glória a Deus. Amém, meus queridos. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que Deus nos concedeu, nesta quarta-feira, de estarmos juntos, aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Vamos continuar falando sobre a igreja de Corinto, uma igreja de contenda, de muita dissensão, e nós paramos no capítulo de número 10. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 9 e 10. E não tentamos a Cristo como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que não cheguemos os fins, para que são chegados os fins dos séculos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, nós falamos aqui, a igreja de Corinto era uma igreja bem complicada, uma igreja que Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Corinto, e sobre muita dissensão, muita contenda, muita intriga entre os irmãos. E nós falamos aqui, quarta-feira passada, paramos aqui sobre não devemos tentar a Cristo como algum dos israelitas tentaram, porque a igreja de Corinto estava nessa dificuldade, estava enfrentando. Paulo trouxe essa palavra, porque às vezes alguém fala assim, mas a palavra veio, mas quem precisava de ouvir não estava no culto. Mas Deus sempre fala com a gente que está presente, a gente que está presente, ou alguém que está ouvindo, assistindo, agora, através das redes sociais. Deus fala, nos orienta, e ficou escrito para aviso nosso, para quem já são chegados ao fim dos séculos, ou seja, estamos chegando no fim de todas as coisas. Se estamos chegando no fim de todas as coisas, Paulo nos mostra aqui para nós não incorrermos no mesmo erro que a igreja de Corinto, uma igreja que, com tanta dissensão, você pode ver quantos capítulos nós já estamos vindo falando sobre essa dissensão. E outra dissensão, outro que trazia polêmica na igreja de Corinto, é a partir do versículo 14, meus queridos. Versículo 14, onde a igreja de Corinto era uma cidade idólatra, e Paulo, ganhou aquele povo, doutrinou eles, mas é como se diz, você ensina, você doutrina, você mostra a palavra para as pessoas, ensina, dá um ensinamento, mas infelizmente tem pessoas que têm tendência de voltar ao hábito da velha vida, ou seja, dos costumes antigos, e muitos cristãos na igreja de Corinto estavam nessa situação. Paulo vai falar do versículo 14, portanto, meus irmãos, meus amados, fugir do quê? Da idolatria. Era outro problema que a igreja de Corinto enfrentava. Por quê? Você vai ver, falo como sábio, julgai entre vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então ele estava falando, o cálice que nós tomamos, o pão que nós partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo e do sangue de Cristo? Sim. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne. Mas o versículo 19, mas vos digo, que é o ídolo? É alguma coisa? Ou o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Porque lá no capítulo 8, nós falamos um pouco sobre isso aqui.
Os crentes daquela igreja de Corinto participavam da mesa da comunhão do corpo de Cristo, participavam da ceia, mas participavam também das mesas dos ídolos, participavam da idolatria, participavam das festas pagãs. E Paulo então vem e censura aqueles irmãos. Por quê? Porque nós só temos o corpo de Cristo para comungar, para ter comunhão. E eles estavam, e Paulo chega a dizer, o que é o ídolo? O ídolo é alguma coisa? Não serve para nada. O ídolo não serve para nada. Ou o que é sacrificado para o ídolo? É alguma coisa? Antes vos digo que as coisas que os gentios, versículo 20, olha aí, ó, não é o pastor Elias que fala, meus queridos. 1 Coríntios 10 e 20. Antes vos digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifica aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então veja bem, a pessoa que é o gentil, quem são os gentios? Primeiro você tem que saber quem são os gentios. Nós temos os judeus, os israelitas, nós temos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo ela é composta de judeus e composta de gentios. Gentios, para nós aqui, são todos aqueles que ainda não têm Cristo, são considerados gentios. Eles não têm ainda, não são chamados de cristão, não são chamados, né, de servos de Cristo. Aí, o que os gentios, eu e você, antes de aceitar Cristo, nós éramos gentios. Nós éramos gentios, éramos, como se diz, considerado pagão, com respeito à salvação. Éramos gentios. Aí aceitamos a Jesus, deixamos de ser gentil e passamos a ser o quê? Igreja. Passamos a ser igreja. Agora eu e você somos o quê? Igreja. Noiva de Cristo. Aí ele fala assim, ó, o que os gentios sacrificam, o que o povo lá fora sacrifica aos ídolos, eles não sacrificam aos ídolos, sacrificam aos os demônios. Porque por detrás dos ídolos está quem? O diabo. O diabo, porque a tendência do diabo é sempre desvalorizar a glória de Deus. É sempre diminuir a glória de Deus. Lembra do povo de Israel, quando estava saindo do Egito, lá no deserto, com Moisés subiu para o monte, 40 dias, para receber as tábuas da lei, e o povo ficou lá esperando Moisés não vinha, eles fez o quê? Um bezerro. Falou, vamos adorar o bezerro, porque Moisés não volta mesmo. E o bezerro que tirou nós de lá, idolatria. Quem estava por detrás? Provavelmente o inimigo de nossas almas, porque ele quer sempre diminuir a Deus, ele quer sempre fazer alguma coisa contra Deus, então ele usa o que Deus criou, o que Deus fez, para poder fazer essas atitudes, essas ações. Então, o que ele sacrifica, por detrás de uma imagem, por detrás de um ídolo, está o quê? A operação do maligno, a operação do mal. Só que as pessoas não aceitam, eles não entendem. A Bíblia chega a dizer em 2 Coríntios capítulo 4, que o Deus deste século é o diabo. Cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o entendimento deles, para que a glória de Deus não resplandeça. E eles dêem crédito à idolatria, né? Então veja bem, meus queridos, nós precisamos entender que sem medo de errar, às vezes tem gente que corre, não vou falar nada não, porque eu tenho medo depois de dar problema para... Não, o ídolo nada é, o barro nada é, pode ser um ídolo, uma imagem de pedras preciosas, nada é, nada. E por detrás dali está a operação do maligno, a operação do erro. E os crentes que estavam naquela igreja, crentes entre aspas, estavam frequentando esses lugares. Estavam frequentando, participando. E o Senhor falou assim, ó, a mesa que vocês participam, porventura não é o sangue de Jesus
e o pão que vocês comungam não é o corpo de Cristo? E por que agora vocês vão se unir? Por que agora vocês vão se unir, né, à mesa da idolatria? Por quê? Então, e nós estamos vivendo numa época, meus queridos, em que as pessoas, elas acham normal essa idolatria, participar de, não, Deus quer o meu coração, Deus quer é o meu coração. Não, Deus não quer só o meu coração, não. Deus, a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, que o Senhor fala assim, ó, que o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente irrepreensível para o dia do Senhor. Então eu tenho que cuidar do espírito, da alma e do corpo. O meu corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. E eu agora vou ficar na mesa da idolatria, do engano. Eu vou participar de festa junina, de festa julina, de sei lá, seja o que for. Não. O Senhor já me libertou, o Senhor já me livrou dessa. Eu não tenho agora que frequentar. Ah, mas eu vou lá, eu vou para ganhar. Não. Irmãos, é complicado, né? Eu já falei aqui algumas vezes de pessoas que não vigiam, participam dessas coisas, come destas coisas sacrificadas aos ídolos, né? Come destas coisas que são sacrificadas aos ídolos. Então a gente tem que tomar cuidado. Né? Porque a imagem nada é, o ídolo nada é, nem o que é sacrificado a eles, nada é. Então nós temos que ficar com o quê? Com Cristo. Nós temos que ficar com o Senhor, né? Nós temos que ficar com a palavra do Senhor para a nossa vida. Porque nós não podemos participar de duas mesas. Né? Participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, participar da mesa do mundo, ter comunhão com o mundo, comungar com o mundo, viver com o mundo. Tiago, ele escreve assim, ó, que a amizade nossa com o mundo, Tiago 4:4, o que fala? Que a nossa amizade, ele chega a dizer assim, ó, ele vai bem, Tiago fala bem claro, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade com o mundo se torna a amizade com o mundo se torna inimizade contra Deus? Ou seja, se vocês se tornar amigo do mundo, vocês estão se tornando inimigo de Deus. Então quando nós mas eu não sei falar não, eu não sei, né, dizer não, e eu tenho medo de, não. Eu já vi crente, irmão, depois eu pego isso aí, esse trem faz mal para a gente. Mas espera aí, debaixo da mão de quem que nós estamos? Da mão de um Deus de barro ou debaixo de uma mão de um Deus todo-poderoso e eterno? Nós estamos debaixo da mão de um Deus todo-poderoso e eterno que conhece todas as coisas, meus queridos. Então nós não temos que temer. Vamos mais. Outra coisa. Havia, meus queridos, uma contenda na igreja de Corinto, como que as irmãs deveriam comparecer na igreja. Era uma briga danada, capítulo 11, capítulo de número 11, você vai ver como se deve comportar as mulheres na igreja, né? A Bíblia fala assim que a mulher deve ter o cabelo crescido, deve ter o cabelo grande, crescido, porque o cabelo foi lhe dado em lugar de véu. Então eles arrumavam contenda facilmente, né? E segundo a história conta que as irmãs da igreja de Corinto usavam o véu para diferenciar das mulheres prostitutas que tinha em Corinto, na cidade de Corinto. Então elas tinham que usar. Aí se uma das irmãs cortasse o cabelo, não fala parar a mão, não, irmãos, porque antigamente
não podia nem aparar, não podia nem tirar as pontas do cabelo. Aí ficava aquele negócio assim, ó, 3 partes de cabelo, uma de cá, outra de lá e outra no meio, trem despontado. Não podia. Se cortasse as pontas do cabelo, ficava 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses fora de comunhão, né? Mas aí Paulo fala assim, ó, se alguém, como se diz, cortar o cabelo, a mulher cortar o cabelo como um homem, aí ela tem que pôr o quê? O véu. Ela tinha que pôr o véu. E você vai ver a doutrina do véu só na igreja de Corinto, você não vai ver em outra igreja. Você não vai ver, porque era para fazer uma diferenciação. Então eles arrumavam aquela contenda, vamos supor, que quem não tivesse lá com véu, você não vai para o céu, porque você não põe véu, você não usa véu, e não sei o que lá mais, como se o véu daria poderio de salvação. E não é. Então a igreja de Corinto foi bem conturbada, meus queridos. Paulo chegava e falava assim, ó, se uma mulher, vamos lá, louvo meus irmãos, 1 Coríntios 11:2, louvo-os, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos que vos entreguei. Então Paulo entregou os preceitos, os ensinamentos, né, para eles. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo varão, e o varão o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então veja, a igreja de Corinto tinha algumas mulheres que estavam o quê? Tomando a direção. Tinha algumas mulheres que estavam tomando direção. E Paulo fala assim, ó, opa, deixa eu falar para vocês, eu quero que saibais que o cabeça, que Cristo é o cabeça do varão. O varão, o cabeça da mulher. Ou seja, a autoridade eu dei para o homem. O homem é submisso a Cristo. A mulher é submissa ao marido. Era isso que ele estava ensinando, porque algumas irmãs estavam passando o quê? Na frente. É igual hoje nós vemos. Se você, eu não tenho nada contra, mas biblicamente você não vai ver unção na Bíblia, unção alguma, ungindo ou consagrando uma pastora. Está lá, mulheres de Deus que trabalharam como Priscila e Áquila, né? Muitas mulheres de Deus foram usadas na mão do Senhor. Trabalharam, fizeram a obra, né? E até hoje. Aí fala, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria. Ou seja, meus queridos, outra coisa também que mostrava que era desonroso para o homem ter o cabelo crescido. Ter o cabelo, pastor, mas era a região. Você vê, lá em Israel já era tudo cabelo comprido, mas na região de Corinto era o quê? Então, varia de cultura. Não tem como, meus irmãos, impor um costume local de uma cultura em todo mundo. Não tem como. É a mesma coisa, tem país que o homem usa o quê? Saia. Como se fosse uma túnica. Você imagina, aqui no Brasil, se os obreiros, ou a igreja, ou os homens da igreja, começar a usar saia para vir no culto. Não funciona. Não funciona. Mas já tem países que tem. E para eles é normalíssimo, normal. E esse problema na igreja, isso aí já é antigo. Essas dissensões já é antigo. Vamos mais. Eu quero agora passar aqui, meus queridos, para o da ceia. A ceia em Corinto era um problema grave que Paulo enfrentava em Corinto. Por quê? Porque a ceia
Eu estava vendo a história sobre a igreja de Corinto. Alguns irmãos chegavam atrasados. Não é porque eles queriam chegar atrasados, porque uns trabalhavam, parava tarde, não dava para chegar no horário. Aí os que chegavam primeiro, comia, deixa eu ler aqui. 1 Coríntios 11 e 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Versículo 34. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto aos demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Então, segundo a história, a igreja, os irmãos chegavam primeiro, comia da ceia. E o vinho que eles serviam lá era um fermentado. E eles aproveitavam e bebia bastante. E a história conta que eles bebiam e comiam muito. A glutonaria operava na hora da ceia. É por isso que às vezes você fala assim, pastor, por que só dá um pedacinho de pão assim? É porque se alguém tiver fome, come em casa. Pessoas dão um pão para cada um. Tem uns que demoram para comer, vai acabar amanhã. Né? Então, o que acontece? Eles comiam e bebiam. Aí quando os outros chegavam para celebrar a ceia, eles já estavam o quê? Embriagados. Já tinha, como se diz, chapinha já tinha feito, já tinha feito o que tinha de fazer. Aí quando terminava a ceia, meus irmãos, segundo a história, por isso que Paulo fala que vocês não ajuntai para condenação, por quê? Porque alguns daqueles membros enfiavam o dedo na garganta, para quê? Para jogar fora, porque estava passando mal, de comer e de beber. A ceia não é para matar fome, a ceia do Senhor não é para nós saciarmos a nossa fome carnal. A ceia é um sinal de que eu estou o quê? Em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com a igreja e com os irmãos. Não era para poder matar fome, para comer, para a ceia estava uma benção, hein? Nada de espiritualidade. Se comesse, se só bebesse. A Bíblia fala assim que Jesus falou assim, que era para nós celebrar a ceia, em memória de quem? Em memória dele, relembrando seu nascimento, relembrando a sua morte, o que ele fez por nós. Não, a igreja de Corinto, os irmãos, e aí, né? Você imagina que dificuldade que era. Então, Paulo fala assim, se alguém de vocês tiver fome, faz o quê? Come em casa. Mas é só um pouquinho no copo, assim, a tia não está bebendo um cheinho daquele lá. Eu já vi irmão perguntar, por que não põe um assim? Não, o negócio não é para matar fome, matar vontade, não. É só para relembrar, é memória de Cristo, do que Ele fez por nós. Só que às vezes tem pessoa que acha que, né? Então Paulo, ele recebeu do Senhor. E ele fala ainda, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. É porque uns
tomava na frente, aí depois outros chegavam, não dava tempo. É comer resto, né? Vai pegar o resto. Porque lá naquela época era assim, ó, era partido, era tudo numa mesmo copo, né? Então, era dificultoso. E quando os outros chegavam, os que participou primeiro, os que comeu primeiro, não era nenhuma participação da ceia, era um embriaguez, já estava embriagado. Já estava embriagado, porque não entendia qual era o processo da ceia. Portanto, que você vê aí, ó, versículo 34, que nós lemos: mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação, para vocês não ajuntar para condenação. Por quê? Mas o que pode condenar, pastor? Glutonaria. Por incrível que pareça, a glutonaria tira o crente do céu. Glutonaria, o excesso, o exagero. Porque tem gente, irmão, que assim, você está comendo e está olhando lá para ver se você vai pegar mais, se não vai acabar. Se for acabar, ele pega uns 3 já adiantados. Não é desse jeito ou não? Deixa eu pegar mais um aqui, porque o negócio aí parece que está roendo, né? Então, imperava esse espírito de glutonaria e embriaguez na hora da ceia. Aí, quando os irmãos que não tinha como chegar na hora certa para estar ali no culto, quando eles chegavam, já não tinha, os outros já tinham comido tudo, já tinham participado de tudo. Então, a ceia, irmão, quando nós formos estar participando, nós estamos relembrando. Paulo fala para ele, ó, nós vamos fazer isso aqui em memória do Senhor Jesus. Nós vamos estar fazendo isso aqui em memória do Senhor. Tudo que Ele fez por nós, é o que nós estamos fazendo aqui nesse ato. Não é para comer, para beber, não. Comida e bebida, tem o dia, tem a hora certa. Nós não faz de vez em quando, agora vai fazer 2 anos que nós não faz, mas sempre nós fazia um jantar, fazia alguma comida aqui, ali no refeitório, todo mundo participava, todo mundo alimentava. A última vez acho que nós fez foi um porco a Paraguai, né? Tanto de gente que, você entendeu? Então tem esse tempo separado. Agora a ceia não, a ceia é espiritual, a ceia é para nós relembrarmos, né, a morte do Senhor até que venha. E às vezes, irmãos, tem gente que santifica mais a ceia do que Jesus. Você sabia? É outro fato também. Por quê? Por que santificar a ceia mais do que Jesus? Porque durante o período do mês, a pessoa faz tudo de errado. A pessoa pratica vários tipos de pecado. Mas quando chega na semana da ceia, eu já vi gente falar: nossa, eu tenho que vigiar essa semana, porque essa semana é da ceia. Não é? Você já viu falar também, né? Você já viu? Mas peraí, é diferente das outras semanas? Sim ou não? Então, mas aí, peraí, parece que está sendo mais santificada a ceia do que o próprio Cristo, porque Jesus não está conosco só na ceia. Jesus está conosco todos os dias. E Ele tem que ser o quê? Santificado na nossa vida. Na semana da ceia tem gente, irmão, que nem conversa. Eu vou te falar a verdade, a ceia para alguns está virando igual Semana Santa para quem é religioso. Eu não posso comer carne de porco, não posso comer nada de carne desses 40 dias, o diabo está sorto. Quer dizer, o diabo está sorto faz 2000 anos ou até mais, e ninguém está achando que ele está sorto só na quaresma. Ele está sorto todo dia. Ele vai ser preso só no milênio. No milênio ele vai ser preso. Mas ele está sorto. Aí a pessoa, não posso comer carne, não posso pentear. Na Semana Santa, não posso pentear cabelo, não fica aqui fuar,
Tem mais, não pode lavar o rosto, porque fica aqui cheio de remela. Aí tem crente que chega na semana da ceia também. Ai, é da ceia, porque a ceia e porque a ceia. Aí na outra semana quebra o pau. Quer dizer, Jesus não é só do dia da ceia. Jesus, ele é de todos os dias. Então nós temos que tomar cuidado, meus queridos, senão nós vamos idolatrar a ceia. É ou não é? É um perigo de idolatrarmos a ceia e esquecer do dono da ceia. É ceia porque é ceia, mas os outros dias. Então vamos fazer ceia todo dia. Todo dia nós vai ter ceia. Todo dia nós vai ter Santa Ceia, porque eu acho que ninguém vai querer. Aí vai andar assim, ó, igual uma múnia. Ai, Senhor, me cega para mim não ver o pecado. Porque o pecado não vê só com os olhos físicos, não. O pecado se vê com os olhos invisíveis também. Porque o olho está aqui, ó, na mente. Está na mente. Se tapar os seus olhos, não enxergar mais, o pecado está na mente. Não é? Pensamento, ação. Então Paulo adverte a igreja de Corinto: tomemos cuidado, né? E a Bíblia fala que o Senhor, Paulo chega a dizer assim, ó irmãos, porque se nós julgássemos a nós mesmos, versículo 31, não seríamos julgados. O que Paulo estava dizendo? Que Deus julga pela palavra. Porque se eu e você fosse julgar nós mesmos, nós não seríamos julgados. Por quê? Você vai se te condenar? Quem vai se condenar a si mesmo? Ninguém. Ninguém vai se condenar a si mesmo. Não, eu sou errado, pode me matar, pode me pôr na cadeira elétrica, pode ir para a pena de morte, Ninguém vai fazer isso. Mas a Bíblia fala, quando somos repreendidos, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para nós não sermos condenados com o mundo, para nós não ser condenados com o mundo. Aí o Senhor começa a julgar, a repreender nós. É aquele momento que às vezes a gente acha que está certo, e Deus começa a repreender, começa a tirar alguns privilégios, e nós começamos a achar estranho, o negócio está ficando estranho, está ficando estreito, nós estamos perdendo alguns privilégios, mas é Deus que está, o quê? Julgando, repreendendo, para quê? Para não te perder, para eu e você não ser condenado com o mundo. Você pode ver, tem vezes que nós esperneia, relampeia, sapateia, pede Deus misericórdia, e está tudo fechado. Deus falando, não, eu quero te apertar primeiro. Eu quero como se diz, eu vou te afinar. O violão, para afinar, tem que tocar a tarraxa. E na nossa vida também não é diferente. Porque se Deus nos ama, irmãos, a Bíblia fala assim, que Deus castiga e repreende quem? Quem que Deus castiga e repreende? Aquele que Ele ama. Se você está sendo repreendido, você tem que dar graças a Deus, e louvar a Deus, e chorar e se alegrar, por quê? Porque você ainda é filho. A partir do dia que Deus não te repreender mais, não te chamar a atenção mais, é porque você não é mais considerado filho. Você é considerado um bastardo. Você foi criado, mas não tem herança, não tem parte na herança. Então nós precisamos de entender, de compreender. A Bíblia fala assim, Hebreus, que fala assim, quando você for repreendido pelo Senhor, não desmaia. Porque tem uns que desmaiam, né? O desmaiar aqui, irmão, é fugir da realidade. Porque o desmaio é uma coisa que você foge na hora, né? É quando Deus chama atenção e você, quer sair. Acha que é o pastor que está falando. Porque Deus não vai te chamar a atenção
assim, ó, frente a frente, tete a tete. Ele pode usar ele, pode usar ele, pode usar eu, pode usar uma irmã, pode usar alguém para nos chamar a atenção. E tem gente que está esperando Deus descer e chamar a atenção dele. Deus não vai descer para chamar a atenção. Deus não vai descer para chamar a atenção. Ele pode usar alguém. Ele usou Paulo para chamar a atenção da igreja de Corinto. E não desmaia, não queira desviar. Não vou na igreja mais não. O pastor deu uma palavra tão dura lá e olhava para mim. Irmão, eu vou pregar e vou olhar para onde? Eu vou pregar olhando para cima aqui. Ó. Irmãos, aleluia, glória, aleluia. Não funciona, né? Pensa bem, olhando para o teto. Eu tenho que olhar para a igreja. Aí tem uma hora que sai uma palavra dura e eu estou olhando para um lado e falo, lá, olhou para mim. É eu, ué. E agora todo mundo olhou para mim. Eu não volto aqui mais. Não é, ué. Não tem como. E a pregação é assim, você tem que pregar, igual nós estamos aqui, o meu olho tem que percorrer toda a igreja. Eu tenho que olhar para cá, tenho que olhar para lá, eu tenho que olhar para cá, eu tenho que olhar para lá, para todo lado. E às vezes eu estou olhando, olha lá, olhou para mim, está falando para mim mesmo. Ainda botou o dedo para mim. Porque tem hora que a gente prega, nessa noite, Deus está. Aí, olha lá, é para mim. Não é, irmão. Se está servindo, louve a Deus. Se a carapuça está descendo, erga a mão para cima. Fala mais, Deus, fala mais. Se não está servindo, não joga para o outro também não. Porque tem crente na igreja, tem dois tipos de crente na igreja, que a gente aprendeu um pouco. Dois tipos de crente, o crente rodo e o crente pá. Já viu falar, né? O crente rodo e o crente pá. Você já viu falar? O crente rodo é quando o pregador prega e profetiza bênção para a igreja. Ele rapa tudo para ele. É para mim, aleluia, glória, aleluia. É para mim, eita, aleluia. A hora que o negócio pega, é o crente pá. É para aquela irmã lá. Ó. Não é para você não, viu, irmã? Pode ficar despreocupado. A pessoa, é para a irmã, essa mensagem é para ela lá. É o crente pá, ele joga lá para trás. Quer dizer, as boas, rodo, vem para mim. As ruins, pá, lá para o outro. E nós não podemos ser assim. Amém? Nós não podemos. Eu aprendi com Davi. Davi fala no Salmo 23, é o Salmo 23? É. Ele fala assim, ó. Senhor, o senhor quer me bater? Pode dar varada. Porque a tua vara e o teu cajado faz o quê? Me consola. Porque tem gente que confunde. O pastor ontem desceu o cajado na igreja. Não, irmãos. Cajado não é para bater na igreja, não. Cajado é para tirar a ovelha do buraco. O cajado é um... Lá na ponta dele, ele é tipo de um cabo de guarda-chuva, né? Aí você vai lá, a ovelha está dentro do buraco, e você agarra na gola da coisa dele, puxa, é o cajado. E a vara? A vara é para a ovelha rebelde, que não quer entrar no caminho, aí tem que tomar umas varadinhas. Você já não viu assim, quando mexia com um boiado, meu avô mexia, meu pai mexia com gado, os gados iam assim, aí pegava a varinha, pá, batia nele aqui para eles entrar, senão eles iam para o outro lado. Aí dá, opa, que você está olhando para o outro lado de lá? Firma. Então, de vez em quando, Deus dá umas varadinhas em nós, para poder aprender, ué. Aprender. Quando nós temos uma criança, agora hoje não pode, hoje a lei, hoje, mas antiga, quantas varadas eu tomei? Eu não morri, ué, estou vivinho. E as varadas me fez homem. Me fez uma pessoa. Não morri. Agora Deus começa a corrigir a pessoa. Ele vai lá para outra igreja. Chega lá na outra igreja, apanha mais do que... Sei lá, apanha. Chega lá, mas eu estou só apanhando, essas igrejas não estão com nada, não. Eu vou voltar de onde? Aí vai voltar para... Todo mundo falando mal de mim, todo mundo... Não é, ué.
nós temos que entender que quando Deus corrige porque Deus corrige porque Ele, vamos ver, todo mundo, Deus corrige porque Ele ama, porque Ele ama. Vamos mais. Então veja, irmãos, mas quando somos julgados, somos repreendidos. Por isso que o Senhor estava repreendendo a igreja de Corinto, porque para eles não incorrer no erro, continuar incorrendo no erro, celebrando uma coisa errada. E para eles entrar pela porta. Deus nunca usa alguém para nos corrigir para o mal. Deus sempre quer o bem nosso. Agora, quando nós não queremos, a Bíblia fala assim, o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, cai sem que haja cura. Já viu lá em Provérbios? Ele cai sem que haja cura. Ou seja, vai chamando atenção, vai falando para ele, e ele está jogando o ombro. Ele está jogando o ombro. Vai chegar um dia que ele vai cair e não vai ter cura. Aí Deus já fala assim, ó, o justo cairá 7 vezes e o Senhor o levantará. Diferença, né? Um vai cair porque endurece a cerviz e não levanta. E o outro pode cair 7 vezes, pode acontecer dele cair 7 vezes e o Senhor o levantará. Isso, e a Bíblia não fala, e o ímpio cairá 7 vezes. Ele fala quem? Salomão está mostrando ali que todos nós estamos sujeitos ao quê? Ao fracasso, ao erro, a fracassar. Ninguém é perfeito. O único perfeito, só pisou um homem perfeito nessa terra. Quem foi ele? Jesus. Não teve outro. Não teve. E não vai ter, meus queridos. Não vai ter. Não vai. Não tem. Ah, mas se nascer, a criança se nascer, já nasce em pecado. No ventre, em pecado fui. Engraçado, é que já é um outro assunto, né? Mas quando ele fala em pecado, me concebi, porque ali foi um erro da mãe que teve uma relação, né, fora do... Mas nós sofremos. Quando nós entramos por essa porta, que o Senhor está nos corrigindo e nós... Ah, não, eu vou dar um tempo, Molazinho. Fala para o pastor que eu não vou lá na igreja agora por esse tempo, não, porque eu vou esperar um pouco. Por quê? Porque a palavra está dura. A palavra está difícil. Você imagina, se os discípulos, tinham os discípulos de Jesus, que eles estavam seguindo Jesus, aí Jesus estava dando discurso para eles, ó, se vocês não comer da minha carne, não beber do meu sangue, que é o meu corpo, vocês não têm vida em vós mesmos, e não sei o que lá mais, eu sou o pão da vida. Ele falou, esse discurso desse homem é difícil demais, vamos embora. Essa doutrina dele é muito dura. Foi embora, não, vão seguir esse homem não. Então o povo, muita gente, muitos crentes, ali era crente, hein? Discípulo. Muitos dos seus discípulos já não seguiam mais, eram seguidores de Cristo, não seguia mais. E hoje não é diferente, irmãos. Muita gente hoje não quer uma igreja que ensina. Muita gente hoje não quer uma igreja que doutrina, que mostra a verdade, que fala a palavra. Eles querem o oba-oba, eles querem o quê? Um evangelho light. Não, eu quero um evangelho assim, que eu posso fazer tudo que eu quiser. Que eu sou Nutella. Eu sou light. Eu sou crente miojo. Instantâneo, né? Rapidinho está pronto. É esse tipo. Quando você vem com a comida igual o Senhor vem e repreende, desmaia. Não vou mais na igreja. Pastor Elias falou uma mensagem lá, ia para mim. Vamos mais. A igreja de Corinto tinha um problema com os dons espirituais. Capítulo 12 e o capítulo 14. Eles não sabiam usar os dons espirituais. E eu estou vendo isso acontecer hoje nos dias atuais, irmãos. Eu já
preguei em muitos lugares, já tive em muitos lugares, mas tem lugar que dá medo. A hora que parece que, sei lá, as pessoas têm que saber o que é Deus e o que não é Deus. Porque tem coisa que é minha, tem coisa que é sua, tem coisa que é de Deus, e tem coisa que é do adversário. Você tem que ter o discernimento espiritual. Igual Paulo falou, ó, vocês cuidam dos dons espirituais, que são os 9 dons do Espírito, principalmente o de profetizar. Por quê? Provavelmente estava tendo problema de profecia naquela igreja. É igual hoje. Hoje nós temos problema com profecias. E por isso que tem crente, irmão, que vai num lugar, vai numa igreja, vai em outro, fica assim, igual o Jeroboão, andando para lá e para cá. Aí chega numa igreja e fala uma coisa, o profeta levanta, profeta entre aspas, porque aí fala uma coisa, seu casamento não é de Deus. Aí chega na outra, Deus vai restaurar o seu casamento. Aí chega na outra, eu vou matar seu filho. A cabeça da pessoa fica igual, fica doida. Então a gente tem que ficar com a palavra. Paulo falou assim, ó, para eles tomar muito cuidado, porque provavelmente, igual hoje também, muitos valorizam tanto a profecia mais do que a Cristo, irmãos. Eu vou ter que falar, porque é culto de ensino. Tem gente que anda atrás de profeta, atrás de pessoa. Deixa eu ver aqui. Vamos supor que o irmão Lazinho é um profeta, Deus usa ele para revelar, para falar alguma coisa. Aí chega lá, o senhor podia orar para mim? Aí ele orou para mim, tudo bem. O senhor viu alguma coisa? Já chegaram para mim, já fizeram isso. Pastor, ora para mim, ora. Aí eu acabei de orar, o senhor viu alguma coisa? Falei, eu vi um monte de piolho na sua cabeça, dá vontade de falar. Eu não sou vidente, não. Eu não sou vidente, a cabeça dele não é bola de cristal. O senhor viu alguma coisa? Você entendeu? Então a pessoa fica atrás dessas coisas, meus queridos. E tem uns profetas que, para eles satisfazer a vontade da pessoa, eles arrumam profecia. Aí que confunde mais o negócio. Aí fica igual balaio de gato. Você já viu o balaio de gato, né? Que bagunça que é. Aí fica igual. Tem muita gente atrás disso. Ah, não, na igreja de vocês não profetiza. Ué, eu estou profetizando aqui, ó. Eu estou pregando a palavra, eu estou profetizando, ué. Na mensagem nós profetizamos. Existem pessoas que, num culto, ele consegue entregar 30 profecias, 40 profecias. Até, se tiver 200 pessoas na igreja, é 200 profecias. Amanhã, se aquele mesmo povo voltar na igreja, ele tem profecia para eles também. E outra, irmão, tem que tomar muito cuidado, viu, com o negócio de profecia, porque o Facebook está aí, o Instagram está aí, revela tudo. A família sua está tudo no Instagram, está tudo no Facebook. O nome, o lugar, tudo está tudo lá. Aí eles vão revelar, e vai falar assim, ó, aqui tem um moço, ele chama Eliel, faz alguma coisa, vocês lembrar alguma coisa? Ah, é ele. Ai, meu Deus. Você entende? Olaria, faz lembrar alguma coisa? Ele mora lá. Mas quando você põe lá no Facebook, você põe lá que cidade você mora, o que é, o que você faz. Aí a pessoa acredita, meus queridos, nessas profecias furadas. Aí a pessoa, ele pesquisou o seu RG. Eu falo porque eu vi isso aí com meus olhos eu vi.
pesquisou seu RG, seu CPF, aí ele, Deus está me mostrando uma RG aqui, do número tal, a irmã, vixi, falei, olha para você ver, covardia, eu vi ele pegando, esse trem isso aí, e está cheio disso, e está cheio, irmão, está cheio, ainda bem que estão sendo pego, pandemia acabou com eles, né? Mas está desse jeito. Aí você vai pregar a palavra, a pessoa está intoxicada com esse negócio. Porque quando a pessoa está intoxicada com alguma comida, ele não consegue comer outra, né? Você pode ver, quando a gente intoxica com alguma comida, alguma coisa alimentar, você nem quer ver comida. Aí vem com a pregação genuína, eles não querem. Porque estão atrás dos profetas ambulantes. Os profetas ambulantes. Nossa, Deus é bom demais. Essa pandemia ajudou mais. Em partes. Por quê? Porque era assim, quem vai vir? Ele revela. Ele, irmãos. Tá, vai. Irmãos, Deus pode usar pode usar o Molazinho, o Reinaldo, aqui em revelação pela palavra. Paulo fala assim, quando você estiver reunido, se todo mundo falar em língua, porque a igreja de Corinto estava todo mundo falando em língua ao mesmo tempo, aí entrava um novo convertido, falava, esse povo que é tudo doido, porque olhava para o outro, vixe, esse povo é tudo maluco. Aí o Paulo falou, quando você reunir, um fala língua, o outro tem a cântico, o outro tem a profecia, para não fazer esses cantos. Agora, ele fala assim, se chegar na reunião de vocês, um indulto, e todo mundo falar em línguas, ele vai falar que vocês estão loucos. Mas se vocês profetizar o desígnio do coração deles, será o quê? Revelado. Deus vai revelar o que está no coração deles. Aí eles vão olhar e vai dizer, Deus é no meio desse povo. Deus é no meio dessa igreja. Porque o que eu estou falando aqui, está indo de encontro com o que ele precisa lá. Aí sim, aí é a revelação de Deus. Deus revelou o desígnio do coração da pessoa. Deus revelou. Mas hoje, os homens estão fazendo, irmãos, muitos, estão fazendo dos dons espirituais o quê? Vamos ver quem vai acertar. Comércio. Um meio de ludibriar, de enganar as pessoas. Aí depois que fez aquilo tudo, profetizou aquilo, agora, irmão, quem pode ajudar essa obra com R$1.000, com R$3.000? É um homem de Deus. Aí o pastor que fica lá a vida toda cuidando daquelas ovelhas, o outro vem de longe e leva o dinheiro da igreja. E a igreja fica sem dinheiro. Você entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado, meus queridos. Paulo via essa dificuldade na igreja de Corinto. Para você ter uma ideia, que no meio do capítulo 12 e o capítulo 14, Paulo no capítulo 12 fala dos dons espirituais. Aí no capítulo 14, ele vai falar que o dom de profecia é superior ao dom de língua, porque é bem superior, porque profecia você está profetizando, você está pronunciando a palavra. Aí, no meio desses dois capítulos, 12 e o 14, ele põe um capítulo falando do quê? A excelência do amor, porque o amor é maior que os dons. O amor é maior do que os dons, é superior. Se não tiver amor, pode profetizar, pode fazer cair fogo do céu, pode conhecer os mistérios de Deus, pode conhecer as profundezas dos mistérios de Deus, que nada seria se não tivesse amor. Era o que Paulo... O que estava faltando na igreja de Corinto? Amor.
E quando não há amor, há dissensão, há contenda, há brigas, há inveja, há ciúmes, há tanta coisa na igreja. Quando não há amor. Mas quando há amor, o que acontece? O nome do Senhor é glorificado, meus queridos. Então vamos tomar cuidado nesses últimos dias, meus queridos, principalmente agora, nesses últimos dias que estamos chegando no fim de todas as coisas, estamos chegando no fim da igreja, da era da igreja, chegando no término da dispensação da graça. Ficar atento, porque esses profetas que a gente acabou de citar aqui, às vezes a pessoa pensa que é um instrumento de Deus, e não é um instrumento de Deus, não é. Se Jesus, olha, quem falou, irmãos, eles vão entrar no meio de vós, transvestido de ovelha, mas são o quê? Vestido de ovelha, terninho, gravata, bonitinho, arrumadinho, mas por dentro a ação dele é de quê? De lobo. Lobo. E o que o lobo quer fazer com o rebanho? Se você tiver um rebanho de ovelhas, se você tiver um rebanho de ovelhas e o lobo chegar, o que ele quer fazer com o seu rebanho? Destruir, acabar. Então, só que eles não vêm assim, irmão. Você não precisa esperar um lobo vir. Não. Você espera um lobo vindo assim. Ele vai vir de ovelha. Tem um hino antigo, as irmãs mais antigas vão lembrar, que vai falar assim, ó, que o inimigo vem de quê? Sapatinho de quê? De algodão, porque não faz barulho, né? Você já entrou no, eu não sei, alguém aqui já entrou no, às vezes qualquer museu faz isso, mas no museu de Ribeirão Preto, quando eu entrei lá, na época, você entrava e tinha que calçar uma sandália tipo de lã, proteção, e lá era tudo de madeira, você ia andando e ia lustrando, e aquilo era macio, irmão, que você pisava ninguém sentia. É assim que o inimigo vem. É assim que o inimigo vem. Ele vem o quê? Ele não vai vir derrubando. Ele não vai vir de chifre. Tem gente que pensa que vai vir de chifre. Ele pode vir aí travestido numa pessoa. Numa mulher. Ah, não, isso aí de Jesus tem poder. Num homem, a pessoa pensar que é. Então, temos que tomar cuidado. Amém? Você vai, lá no 2 Coríntios, você vai falar assim que Paulo vai falar assim que, e não admireis, porque o próprio diabo se transfigura e anjo de luz. E os seus ministros também, ou seja, os seus seguidores. E uma coisa nós temos que aprender, irmão. Pouco dia atrás nós aprendemos isso aqui, acho que foi na escola dominical, ou foi no quê? Eu só sei que hoje, muitos adeptos da igreja do diabo estão vindo nas igrejas evangélicas para camuflar, vem camuflado, e todo mundo acha que, mas estão espiando. Então, muito cuidado. Vamos buscar os dons de Deus para a nossa vida. Vamos buscar os dons espirituais de Deus para a nossa vida. Para não entrarmos na contenda que havia na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto havia aquela dificuldade. Tem irmão usado? Tem irmã usada? Tem. Mas eu não posso, meus queridos. Vamos supor, o irmão é usado, eu vou ficar lá agora, indo lá direto. O irmão, ora para mim, eu estou passando uma luta, um problema. Aí ora, você não fala nada. Aí fala, ixi, o irmão parece que está desviado. Agora é o profeta que desviou. Porque não falou com ele. Tem gente que quer que Deus fale a qualquer custo.
Um dia Deus usou uma bicicleta para falar comigo. Ah, pastor, tá mesmo, tá. Usou. Eu lá ia para a roça. E resmungando. Aí a bicicleta começou a fazer um barulho. Eu falei, gente, mas que negócio é esse, meu Deus do céu? Aí eu olhei na corrente, a corrente sequinha. Aí eu estou andando. Ele falou, olha, por que ela está chiando? Porque não tem óleo. Porque não tem óleo. Põe o óleo na corrente. Aí eu pus óleo na corrente, acabou a chiada. Assim é o crente sem óleo, ele só chia. Desse jeitinho Deus falou comigo. Deus usou a bicicleta. Usou ou não usou? Usou, ué. É igual aqueles carriola, de pedreiro, de servente. Ele fica, tem uns que faz um barulhão danado. Aí você vai lá e põe um óleo, acabou. Então, se estamos fazendo barulho e estamos chiando, o negócio está faltando é óleo. Está faltando azeite do Espírito de Deus na nossa vida. Amém? Deus abençoe, meus queridos. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu sabes que nós precisamos de Ti, dependemos do Senhor. Aprendemos mais um pouco a Tua palavra, Pai. Abençoa os nossos irmãos e irmãs, abençoa as crianças, adolescentes, jovens, e que todos nós estejamos, meu Pai, nas Tuas mãos, para que o Senhor faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Te agradeço por essa palavra, por tudo, Pai, em nome de Jesus.